Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, aqui vai uma aulinha rápida, né? Só que faltou passar para vocês da função afim, como que a gente vai fazer o gráfico. Bem, então aqui, o gráfico da função afim vai ser uma linha reta no plano cartesiano. Ele vai ser determinado pela inclinação do coeficiente angular, né? Para quem lembra, coeficiente angular é o valor do A, e pelo intercepto do y, que é o termo independente, né? Que é o valor de b. Então aqui, ó, para construir o gráfico, a gente precisa de duas informações. Só que eu vou sempre pedir três. Depois vocês já vão entender o porquê. O valor de b, a gente vai ter que saber, pois o gráfico sempre vai passar no ponto zero no x e no b, ok? Então, depois eu já vou mostrar no plano cartesiano. Aqui está pequeno, mas aqui eu fiz um maior para mostrar para vocês, certo? E também a raiz da função, porque vai ser onde que o ponto passa lá no eixo x, tá bom? Então vamos lá. Bem, aqui, quem que é o valor de a nessa função? Vai ser o 2, né? O a é igual a 2. E quem que é o b? É o 8. Então b igual a 8. Então, como está falando aqui, ó, sempre tem o ponto zero no x e b no y, então a gente vai lá no nosso plano cartesiano. Então eu vou fazer aqui de vermelho, tá? Então, só que agora eu vou no grande. Então aqui eu vou contar 8 risquinhos. Ó. Nesse meu plano cartesiano não tem números, mas o bom seria você fazer o número, ó. Número 1, 2, 3 e assim por diante. Eu não vou fazer só para não ficar a tela muito poluída, ok? Mas o interessante é você sempre fazer os números. Lembrando, para a direita os positivos e para cima também é positivo. Para a esquerda é o negativo e para baixo também é os negativos. Muito bem? Então, ó, B é 8, então a gente vai contar Y no 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui a nossa função vai passar nesse pontinho aqui. Só deixa eu fazer ele um pouquinho mais bonito. Aí, nesse ponto vermelho ele vai passar. E o próximo é a raiz. A raiz a gente já viu como a gente fez na aula passada. Então a gente tem que igualar isso aqui a zero, certo? Então vamos lá. Então vai ser 2x mais 8 igual a zero. Então aqui, vamos isolar o x. Tá mais 8, ele vai passar menos. O 2 está fazendo o que com o x? Multiplicando, então ele vai passar dividindo, ok? Então vai ficar menos 8 dividido por 2, que é x igual a menos 4. Então agora, no nosso gráfico, ele vai passar no ponto x igual a menos 4. Então a gente vai ver aqui, ó. Como é menos, é para esquerda, não pode esquecer disso. Então, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, você fazendo esses dois pontos, já seria o suficiente para a gente fazer a nossa reta, tá bom? Porque já tem a inclinação, tudo certinho. Só que, pessoal, eu sempre vou pedir para fazer um terceiro ponto. Por quê? Porque caso, tipo, o valor de B é difícil você errar, né? Mas você pode se confundir ainda de qualquer jeito. Mas caso você erre essa conta aqui, você vai ter uma outra conta para ter certeza se tá certo, tá bom? Então eu vou pedir para que faça um terceiro ponto, para a gente ver se vai estar na mesma reta, ok? Então, como assim, professor? Então só deixa eu ver, deixa eu traçar uma reta aqui. Só espera um pouquinho, eu sei que ele já saiu da tela, mas espera só um pouquinho que eu já vou... Aqui, ó, peguei uma reta aqui, só deixa eu vou colocar ali no plano cartesiano essa reta. Então, ó, ela tem que passar em cima do A e do B, certo? Então só deixo, obviamente que vocês vão traçar com a régua, etc. Só deixo eu fazer aqui por cima. Então aqui é o nosso gráfico, e lembrando que isso é uma reta infinita, né? Ele continua tanto para cima quanto para baixo. Tá? Então como que a gente vai fazer para ter certeza que a nossa reta está correta, tá? Para ter certeza, no caso, a gente tem uma grande probabilidade de ter feito certo. Só deixa eu
Eu só tô arrumando aqui, pessoal, só para ela ficar o melhor possível. E eu acho que eu vou deixar como tava antes, que tava bom. Assim, tá. Tá ótimo assim. Então agora só deixa eu ver o zoom, se eu dei o zoom suficiente, mais um. ah, mais um, eu acho. Aí. Então aqui. Muito bem. Então a gente tem essa aqui. Como que a gente vai fazer o nosso terceiro ponto, que é a garantia? A gente vai escolher um valor para x e a gente vai colocar e fazer o cálculo. E esse vai ser o nosso terceiro ponto. Como assim, professor? Cara, por exemplo, escolha x, sei lá. Eu vou pegar um valor. Vou pegar até um negativo, porque aqui a nossa parte está negativa. Mas podia ser positivo, tá bom? Vou pegar x igual a menos 2, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo da f de menos 2. Opa, f de menos 2. Então vamos lá. Então aqui no lugar do x eu vou colocar menos 2. Então vai ficar 2 vezes menos 2 mais 8. Certo? Quanto que é 2 vezes menos 2? Menos 4. Lembrando da regra do sinal, né? Quanto que é menos 4 mais 8? É 4 positivo. Tá? Então aqui deu 4 positivo. Então qual é o ponto que a gente tem? A gente tem esse ponto aqui, ó, menos 2 no x e 4 no y. Lembra dos pontos no plano cartesiano. Então a gente vai contar, ó. Eu agora vou fazer o risquinho aqui, então, ó, 2 no, menos 2 no x é esse aqui. 1, 2, 3, 4 no y é aqui. Então, realmente, ele passou aqui esse ponto. Então, provavelmente nossa reta está correta, tá bom? Por que eu digo provavelmente? Porque você pode errar tudo e por algum motivo dar certo, tá bom? Mas isso é muita ocasionalidade, né? É muita sorte, tá? Geralmente não vai acontecer. Tá? Então, sempre faça esse terceiro ponto aqui para você ter certeza. Se os três estiverem alinhadinhos em cima da mesma reta, deu boa. Pode acontecer do seguinte, né? Você fez o cálculo ali. Só. Espera aí que eu cliquei no botão errado. Você fez o cálculo e o que aconteceu? Ele pode aparecer, por exemplo, professor, e meu ponto tipo deu aqui, ó. Opa, deixa eu fazer só de vermelho para deixar mais enfatizado. Deu aqui. Cara, ele deu muito próximo, então provavelmente é o seu desenho que tá errado, tá bom? Tipo, você só desenhou mal feito, tá? Tá? Se ele acontecer de estar tipo, bem pertinho da linha, não tá bem exatamente em cima, mas tá bem pertinho. O problema é tipo, se tivesse um ponto e tivesse aqui, ó, lá longe, aí alguma coisa tá muito errada aí. Aí você tem que rever sua questão, ok? Mas lembrando, com os dois pontos, né, o ponto do valor do b e da raiz já são o suficiente para eu fazer o gráfico. Show de bola? Então vamos para mais um exemplo. Então aqui, esse aqui, menos 3x mais 6. Então vamos lá, quem que é o a? O a é o menos 3. Lembrando, o a é sempre o valor que está na frente do x. Quem que é o b? O b é o 6. Então a gente já sabe de um dos pontos. Vai estar lá no eixo y no 6. Então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então já contei. Só deixo copiar essa reta, depois eu quero colocar ela ali no meu gráfico novo. Deixa eu deixar ela copiadinha aqui. Até para me esticar ela, tá? Então tá, depois eu vou colocar ela ali. Então deu bom. Então a gente, né, novamente recapitulando. Como B é igual a 6 positivo, esse ponto vai pertencer à nossa reta, né? Lá no eixo Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vai calcular a raiz. Então vamos lá. Vamos fazer o cálculo da raiz. Então a gente vai pegar menos 3x mais 6 igual a 0. Então a gente vai isolar o x. O 6 está positivo, vai passar negativo. O
Menos 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Isso aí. Agora a regra do sinal. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 3, 2. Então aqui vai passar no 2 positivo, né? Então qual é o nosso próximo ponto? 2 positivo no x. Então a gente vai contar. 1, 2. Então vai ser esse ponto aqui. Certo? Então agora a gente vai colocar a nossa retinha ali. No caso, a retona. Deixa eu só tentar alinhar ela aqui. Opa! É que aqui no computador é difícil, tá? Não pensa que é fácil não tentar alinhar as coisas. Por isso que é bom só pegar a régua e traçar. Ia ser bom se eu tivesse uma régua para traçar aqui no computador. Quase boa. Aí, ó. Deu boa demais. Então só vou colocar o ponto aqui e o ponto aqui. Deu boa. Então aqui está a nossa reta, certo? Vamos fazer o nosso terceiro ponto, só para fazer, né, o cálculo para ter certeza que está certo. Então, de novo, você vai escolher um valor para x. Ó, tá vendo que agora a nossa reta está mais aqui para o lado direito? Tipo, né, na nossa imagem. Então vamos escolher um valor de x positivo. Sei lá, vou escolher x igual a 1, por exemplo. Então vou fazer o cálculo da f do número 1. Vai ficar menos 3 vezes 1 mais 6. Quanto que é menos 3 vezes 1? Dá menos 3. Menos 3 mais 6 dá 3 positivo. Né? Porque você devia 3 e tem 6. Então vai ficar com 3 para você ainda. Então o ponto que eu vou ter é 1 no x e 3 no y. E aonde está esse ponto? Então aqui, ó, 1 no x, 1, 2, 3 no y. Tá? Então realmente ele está ali. Então provavelmente nossa reta está desenhada correta. Ok? E agora a gente vai para uma última situação, que é a situação caso você já tenha o gráfico. Tá? Eu vou até dar um zoom aqui, só deixa eu fazer aqui rapidinho. Opa, deixa eu só pegar. Eu dei um zoom aqui, tá? No meu zoom, infelizmente não apareceu os pontilhados, tá? Ou tá aparecendo muito mal. Mas eu vou tentar fazer, ó, os pontilhadinhos aqui. Os tracejados, no caso, do plano cartesiano. Só para vocês saberem qual ponto que está, né? Então aqui e aqui está aqui em cima. Show de bola. Então, ó, como que a gente vai calcular qual função é? Né? A gente quer saber qual é a minha f de x. Agora eu não faço ideia quem é ela. Mas eu tenho o gráfico dela. Tá? E eu tenho os pontos por onde ela passa. Ok? Então o que a gente vai fazer? Usando os pontos que o problema deu, a gente vai fazer o cálculo da f de x. Mas como assim, professor? Como que a gente vai conseguir fazer? Então primeiro a gente vai analisar os pontos. Qual o ponto que eu tenho? Ó, eu tenho menos 4 no x e 0 no y, né? Que é o ponto que passa exatamente no eixo x. E o outro ponto que eu tracejei ali é o 1 no x e o 5 no y. Ok? Muito bem. Como que eu faço para descobrir qual função que é? Tá? Bem, outra coisa, né? Antes da gente fazer o cálculo, se você quisesse, se percebeu, tem outro ponto aqui, né? Vou fazer de vermelho, mas eu não vou usar ele. Ó. Tem esse ponto que passa aqui em cima, né? Que a gente viu nos anteriores, que sempre vai passar em cima do eixo Y também. Então eu vou fazer de vermelho aqui também, né? Ou o ponto que passa ali é 0 no x e 4 no y.
Tá? Então qualquer um desses 3 pontos a gente vai poder usar. Tá? Eu vou usar os de azul, porque quem não observou só saberia desses azuis, porque já o problema deu, né? Mas quem é um bom observador já ia conseguir ver o valor também aqui em vermelho. Então vamos lá, let's go. Então a gente vai fazer na função e a gente vai resolver uma equação. Como assim, professor? Qual é o formato da função afim? Para quem lembra, o formato da função afim é esse aqui. F de x igual a ax mais b. Né? E para quem lembrar, né, a minha f de x é a mesma coisa do que o meu y lá no plano cartesiano. Ok? Então aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores e vai ter um sistema de equações. Então eu vou substituir o primeiro aqui, ó, presta atenção. Daí a gente vai achar quem que é A e quem que é B. Ó, quem que é o x? É menos 4. Então eu sei que menos 4A mais o B tem que dar quanto? O valor que está aqui tem que ser 0. Qual que é a outra equação? E a outra equação é x igual a 1. Então vai ser... Vou até fazer ali, não precisava escrever 1A, mas eu vou escrever 1A. 1A, porque é A vezes o x, né? Mais o B igual a 5. Ok? E agora a gente vai fazer a nosso sistema de equações. Para quem lembra, a gente tem duas opções. Ou a gente isola uma letra e substitui na outra, certo? Ou a gente pode fazer soma e subtração disso daqui, né? Então eu vou subtrair. Vou subtrair a primeira da segunda. Fazer conta de menos, tá? Então, lembrando lá do 9º ano, do 8º, né? Soma de monômios, polinômios. O que a gente pode fazer? A gente faz as continhas com as letras que são iguais. Então aqui tem A, né? Vou sublinhar de outra cor, peraí. Só para não, né? Aqui é o A, opa. E aqui também tem A. Então, quanto que vai dar? Presta atenção na minha pergunta. Quanto que vai dar menos 4A com menos 1A? Vai dar menos 5A, né? Porque você já estava devendo 4 e agora por causa dessa conta de menos aqui, você vai dever 1 para outra pessoa. Então, ao total você deve 5. Show de bola? Agora a gente vai fazer o próximo, que é o B. Aqui tem B, aqui tem B. Quanto que é B menos B? Fica 0, para quem lembra, né? Porque você tinha... Vamos supor que B é bala, né? Você tem uma bala e você devia uma bala. Você pagou e ficou com 0 para você. Ok? Então aqui a gente copia o igual. E agora a gente vai fazer a conta com os números que não tem x, não tem A, não tem B, não tem nada, né? Que são esses números depois do igual. Então vamos lá. 0 menos 5. Zen. Opa, só peguei a cor errada aqui. 0 menos 5 é menos 5. Ok? Então agora ficou fácil, porque agora é só a gente isolar o A. O menos 5 está fazendo o que com A? Está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então menos 5 dividido por menos 5 é 1. Então o meu A eu descobri que é igual a 1. Bem, sabendo disso, agora eu substituo em qualquer uma dessas duas e descubro o valor de B. Vou substituir aqui nessa segunda, porque na segunda está mais fácil fazer essa substituição, porque é número positivo e é número pequeno. Então aqui, eu sei que o A é 1. Então eu sei que 1 vezes 1 mais o B é igual a 5. 1 vezes 1, 1. Então 1 mais B igual a 5. Tenho que isolar o B. O 1 está fazendo conta de mais, vai passar fazendo conta de menos. Então vai ser 5 menos 1. Quanto que é 5 menos 1? 4. Então meu B é igual a 4. Ok? Então fazendo isso, agora eu descobri quem que é a minha função. Quem que vai ser? A minha função, né? Ela é qual formato? AX mais B. Então o A é 1 e o B é
4. Então até vou fazer de outra cor, vou fazer de vermelho. Então a minha f de x vai ser igual a x, né? Porque 1 vezes x dá x, mas quem colocou 1x também tá certo, ok? Mas eu não vou colocar não, só vou deixar o x. Mais o b, que é o 4. Então, se eu fazer o gráfico dessa função aqui, certo? Vai ter que ser isso daqui. Até a gente pode fazer um teste, né? Ah, quem que é o valor de B? O valor de B é o 4. Então ele vai ter que passar aqui no 4 no Y. E realmente ele passou. Então também um outro jeito de você fazer, se você tivesse usado essa informação aqui em vermelho, você já ia saber o valor de B. Aí só ia faltar achar o valor de A, né? Que daí você ia fazer como eu fiz antes. Ia substituir o B em uma dessas duas continhas, tá? Uma dessas duas, e daí achar o valor de A. Ok, pessoal? Então, muito bem. Então, né, a última partezinha que tinha faltado das funções foi passada, então deem uma estudada, né, façam uma atividade híbrida, que já está lá no Google Sala de Aula, já está no Drive compartilhado com vocês, para quem não tem acesso ao Google Sala de Aula, ok? E na terça que vem é nossa avaliação sobre funções, tá bom? Então não esqueçam de estudar e fazer as atividades híbridas que também valem presença. Ok, pessoal? Então, tchau para vocês, tenham uma excelente semana e até a próxima aula.